Questão 40, prova de medicina de Catanduva 2022. Uma característica das transformações isobáricas para gases ideais é... Bom, primeiro, pessoal, para a gente avaliar cada item, a gente precisa lembrar o que significa transformação isobárica. Todo gás que está sofrendo uma transformação isobárica, ele está sendo submetido a uma pressão constante. O gás ele permanece com a mesma pressão. A pressão não muda. Então, no item A, o que ele está dizendo? O gráfico da pressão desse tipo de gás em função da sua temperatura é uma hipérbole. O que seria uma hipérbole, né? Eu tenho aqui um gráfico que mostra o comportamento da pressão em função da temperatura se ele fosse uma hipérbole. Então a gente teria o gráfico teria esse formato. Mas a gente está falando, esse exercício faz referência a uma transformação isobárica, são transformações em que a pressão fica constante. Então, se ele fosse uma hipérbole, o que estaria acontecendo com a pressão? Conforme a gente vai aumentando a temperatura, conforme eu aumento a temperatura, a pressão está diminuindo o seu valor, né? Para temperaturas diferentes que a gente pega aqui nesse gráfico, nós temos aqui pressões cada vez menores. Se eu aumento a temperatura, eu tenho pressões cada vez menores. Então eu tenho aqui, a gente teria, se o gráfico fosse uma hipérbole, a pressão variando. Mas a gente sabe que a pressão tem que ser constante porque é uma transformação isobárica. Então o gráfico, tanto de pressão por temperatura como de pressão pelo volume, ele deveria se comportar como sendo aqui uma reta. Uma reta aqui paralela ao eixo X. A pressão teria sempre o mesmo valor aqui constante, independente do valor da temperatura, independente do valor de outras grandezas. Numa transformação isobárica, a pressão fica sempre igual. Item B. O volume e a temperatura desse tipo de gás são grandezas diretamente proporcionais? A gente precisa lembrar agora da expressão que relaciona as variáveis de estado de um gás, que é a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. O que acontece aqui? Se a gente considerar que nessas transformações isobáricas não está havendo mudança no número de mols do gás, a gente tem esse N, que é o número de mols, e o R, que é a constante universal dos gases, sempre com o mesmo valor. Esse N e o R teriam valores constantes. A pressão, como a gente tem uma transformação isobárica, a pressão também apresenta um valor constante. E agora, as grandezas ou as variáveis de estado que poderiam se alterar durante essas transformações seriam o volume e a temperatura. Então eu tenho o volume e a temperatura. Por exemplo, se a gente duplica o valor da temperatura nessa expressão, ao duplicar o valor da temperatura, eu vou acabar também duplicando o valor do volume. Se eu deixar o volume isolado aqui, se a gente isolar matematicamente o volume, o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui... Eu peguei a pressão que estava multiplicando e passei para o outro lado dividindo. Todo esse termo, toda essa expressão aqui, NR sobre P, vai apresentar um valor constante. Isso daqui vai dar um número, essa conta aqui daria um valor que, conforme você varia a temperatura e o volume, a gente vai ter expressões, esse resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se a temperatura duplicar, eu vou ter o volume sendo necessariamente duplicado também. Se eu triplico o valor da temperatura,
vai acontecer a mesma coisa com o volume. O volume vai ser triplicado. Se a gente divide a temperatura por 2, o volume também vai ser dividido por 2. Então, o volume e a temperatura seriam grandezas diretamente proporcionais, que é o que o item B está afirmando. Essa alternativa aqui seria a alternativa correta para a questão 40. Vamos só ler os demais itens para ver se tem algum mais complicado que poderia gerar alguma dúvida em comparação com esse item B. O item C está dizendo que a temperatura desse tipo de gás permanece constante. A temperatura seria constante se o enunciado tivesse afirmando que a transformação é uma transformação isotérmica, mas é uma transformação isobárica. Então não pode ser correto o item C. Item D. O volume e a pressão desse tipo de gás são grandezas diretamente proporcionais? Como a gente analisou aqui, pelo fato da transformação ser isobárica, o volume ele pode estar aumentando, ele pode estar diminuindo, que a pressão não muda, a pressão ela é constante. Então, se eu duplico o volume, a pressão continua a mesma. Se eu triplico o volume, a pressão continua a mesma. Se eu divido o volume por 2, a pressão não vai ser alterada. As únicas grandezas que vão estar variando aqui, numa transformação isobárica, seriam o volume e a temperatura. Então, a gente não pode falar que o volume e a pressão são diretamente proporcionais. E no item E, a pressão e a temperatura desse tipo de gás são grandezas inversamente proporcionais. Mesmo raciocínio do item D. A pressão ela é constante pelo fato da transformação ser isobárica. Se a temperatura duplica, triplica, se eu divido ela pela metade, não interessa o que acontece com a temperatura, a pressão vai permanecer sempre a mesma, não vai ocorrer uma variação no valor da pressão. Então, por isso, realmente, o item correto aqui seria o item B, e as demais alternativas estão totalmente fora do que está sendo proposto no enunciado. O aluno que simplesmente lembra do significado de transformação, de transformações isobáricas, e ele lembra da equação de Clapeyron, ele conseguiria resolver esse exercício sem maiores dificuldades.